Direto da redação. O Banco Central reconhece que a inflação de 2024, nós vamos fechar o ano com a inflação acima da meta. É o que você vai conferir agora na reportagem de Gabriel Brum. A inflação vai ficar acima da meta em 2024, admitiu nesta quinta-feira o Banco Central. No documento chamado Relatório de Inflação do Quarto Trimestre, o Banco Central afirma que a probabilidade de o índice de preços ficar acima do intervalo de tolerância é de 100% no caso de 2024. A meta, definida pelo Conselho Monetário Nacional, é de 3%, com tolerância de 1,5% para cima ou para baixo. No caso, o teto aí é de 4,5%. De acordo com o IBGE, até novembro, a inflação acumula 4,29% de alta e o Banco Central projeta a inflação de 0,58% agora em dezembro, então um resultado próximo de 4,90%. 2024 seria o 8º ano desde 1999 em que esse limite é estourado. Se for o caso, o presidente do Banco Central vai ter que escrever uma carta aberta ao Ministério da Fazenda para explicar o que causou o resultado. De acordo com o relatório, diferentes fatores influenciaram a inflação durante o ano, principalmente o dólar fortalecido frente ao real. Além disso, a atividade econômica aquecida, fatores climáticos que impactaram alimentos e o ciclo do boi, que aumentou os preços das carnes. O Banco Central revisou para cima o crescimento da economia neste ano. Agora se projeta um aumento de 3,5%. Para o ano que vem, segue uma previsão de crescimento, mas um pouco menor, de 2,1%. Isso apesar da expectativa de juros bem altos em boa parte de 2025. Sobre as contas do governo, o documento diz que a meta de resultado primário deve ser cumprida, considerando o limite inferior. Destaca que 2024 teve déficit primário menor que o observado em 2023 e que o esperado pelos analistas ao longo do ano. No entanto, a atenção com o quadro fiscal deve ser mantida por incertezas de cumprimento nos próximos anos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Nós tivemos algumas variantes aí durante o ano aí que impactaram no preço dos alimentos. Estima-se, segundo a Confederação, uma estimativa da Confederação Nacional do Comércio, estima-se que o preço dos alimentos tiveram uma variação de 20% para cima. Teve um aumento de 20%. Agora nesse período de Natal, nesse período de vendas natalinas. O preço dos alimentos, sobretudo a carne, o preço de vários alimentos que estiveram associados também à grande seca que nós enfrentamos ao longo deste ano. Nós tivemos um inverno mais quente do ano, uma primavera mais quente nas últimas 6 décadas. O inverno quente, nós tivemos durante o inverno e durante a primavera uma temperatura, uma sensação térmica que ultrapassou 50 graus. Ou 45, 48 graus em alguns bairros na cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro. Nós tivemos uma seca prolongada, falta de chuva. Isso implicou no aumento no preço da energia. Foram as variantes que implicaram, que favoreceram a alta de preço. A energia nós operamos 2 meses, outubro e novembro, com bandeira vermelha. A bandeira vermelha nível 2 foi, eu acho, no mês de outubro, no mês de novembro, não me lembro bem aqui, que foi o preço mais caro da energia, porque os reservatórios em baixa, o sistema de geração de energia no Brasil é hidráulica, então quando falta água, aciona-se as termoelétricas a gás, e o custo da energia é maior, e o preço e o custo, a elevação do custo vai para o consumidor. Então foram variantes que impactaram nessa escalada inflacionária. Então, previsivelmente, o ano ele vai se encerrando com a inflação acima da meta. Nós vamos aqui avaliar no desdobramento aí, o Banco Central, que fez também, durante os últimos dias, uma intervenção para tentar conter uma outra escalada, que é a do dólar. O dólar está acima de R$6 no câmbio. E ainda que o Banco Central tenha feito uma intervenção, qual foi? Leiloando o dólar, jogando reservas, os dólares das reservas brasileiras para tentar conter a escalada do dólar, a variação para baixo ainda foi muito pouca. Ontem o dólar fechou em R$6,12.
Vamos aqui conferir no desdobramento as informações. Está no ponto? Por favor. O Banco Central aponta que a inflação acumulada em 12 meses aumentou de 4,2% em agosto para 4,9% em novembro. Para 2025, a projeção é que chegue a 4,5% e para 2026, 3,6%. O limite da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional é de 4,5%. O motivo da alta, segundo o relatório, é a pressão sobre o preço de alimentos, especialmente carnes, o aquecimento da atividade econômica e a alta do dólar. Quanto ao produto interno bruto, as projeções de crescimento foram revisadas para cima, 3,5% em 2024 e 2,1% em 2025. Sobre o aumento do câmbio, o Banco Central disse que o movimento é atípico e que medidas vêm sendo tomadas. Hoje nós fizemos um leilão. A demanda foi muito maior do que nós esperávamos no leilão da manhã, então nós decidimos fazer outra intervenção de novo, tendo um volume na cabeça e entendendo que é importante fazer fatiado. Não tem nenhum desejo do Banco Central, né, de proteger nenhum nível de câmbio. O Banco Central tem muita reserva e vai atuar se for necessário, e a gente entende que esse fim de ano tem um fluxo atípico muito grande. Ainda sobre o câmbio, ontem à noite a AGU pediu a abertura de uma investigação para apurar informações falsas atribuídas a Gabriel Galípolo, o futuro presidente do Banco Central. Segundo a AGU, as notícias postadas em uma rede social geraram especulações que impactaram negativamente a cotação do dólar. Não é correto tentar tratar o mercado como um bloco monolítico, vamos dizer assim, né? Seria como se fosse uma coisa só, que está coordenada, andando num único sentido. Basta a gente entender que o mercado funciona geralmente com posições contrárias, né? Para existir o mercado, precisa existir alguém comprando e alguém vendendo. Então, toda vez que o preço de algum ativo se mobiliza em alguma direção, você tem vencedores e perdedores, né? Então, eu acho que a ideia de ataque especulativo enquanto algo coordenado não representa bem, eu acho que a gente pode estar explicando como o movimento está acontecendo no mercado hoje.